A Lua chega em seu quarto crescente no dia 26 de junho e a gente vai precisar lidar com as exigências dos outros. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente. Quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como a gente está chegando no quarto crescente, né, que é o momento em que as energias começam a se desenvolver dentro daquilo que foi desenhado na lua nova, é importante dar uma assistida no vídeo da alunação para entender melhor todo o escopo energético que a gente vai lidar nesse período. O quarto crescente, que é o momento em que as energias começam a crescer, desenvolver, que tem mais fluxo de líquidos, né, de pessoas, né? A gente observa que as marés podem começar a encher e tudo mais. Vai acontecer no signo de Libra. E aí a gente precisa ter uma atenção especial, porque o signo de Libra é o primeiro do elemento ar e é o primeiro para socialização. A principal energia dele é socializar. Mas ele também traz diplomacia, a harmonia, energias que estão muito ligadas à estética da moda, né? À beleza, ao conceito daquilo que é belo, ao conceito daquilo que é tido como refinado, como de boas maneiras, cultural. Então é um signo que, como eu falei, a energia dele é muito forte para o social. E nesse sentido, o que acaba acontecendo é que a gente foca demais no outro, né? Traz essa energia, às vezes, da harmonia, da diplomacia, mas principalmente para fazer o outro se sentir bem. É como se pensasse que se o outro tá bem, eu também estou. Se a gente fizer pelo outro, o outro vai fazer pela gente, o que acaba não acontecendo na maioria das vezes. A gente observa que em relações onde o Libra predomina, né, ou seja, uma pessoa que tem Libra muito forte no mapa, que tem muitos planetas ali, ela acaba cedendo a parte dela para que o outro se satisfaça. Qual que é o problema disso, né? Quando a gente está falando de um relacionamento, o ideal é que os dois lados façam aí um meio termo. É muito difícil chegar numa situação onde há um equilíbrio perfeito, né? A busca por equilíbrio é algo que fica aí constante. Tanto é que o símbolo do próprio Libra é a balança, né? Aquela balança que fica pendendo de um lado para o outro. E quanto mais a gente tenta equilibrar, né, o peso não para. Então a balança fica o tempo todo mexendo, ou seja, a gente cede um pouquinho, ganha outro pouquinho, cede um pouquinho e fica nesse jogo. Só que quando a Lua passa por Libra, eu já falei isso outras vezes para quem me acompanha, inclusive nos grupos do Telegram e do WhatsApp, a gente tem maior dificuldade de dizer não, porque a gente quer que o outro lado se sinta bem. Emocionalmente a gente se coloca numa posição de ceder, de comprometer o que é importante para nós muitas vezes, porque parece que eu estou falando assim, mas tá certo, tem que pensar no outro, né? Se a gente não pensar no outro, o que vai? Tá, eu concordo até em certo ponto, porque a gente precisa também entender que as nossas necessidades são nossas e que a gente não tem que ficar delegando isso para o outro, assim como o outro não tem que impor a satisfação das necessidades dele em cima da gente. Então, esse o jogo, né? Porque na relação, quando vai se estabelecer algo legal, a pessoa entende que tem as necessidades dela, que precisam ser satisfeitas, mas ela entende também que o outro também tem as necessidades. Então, o que a gente tenta fazer? Balancear isso. Eu estou dando exemplo de relação, mas isso é válido para tudo nesse período, né? Não só de relacionamentos amorosos, pessoais, mas também principalmente parcerias e trabalho, porque é muito comum que uma parte ceda para favorecer o outro, porque, né, existe aí um jogo social de que a gente tem que abrir mão daquilo que a gente sente que é importante para nós, mesmo que seja a nossa individualidade, para dar para o outro, para satisfazer o outro, para que o outro saia ganhando. Com isso, quem perde é a gente. E tem que pensar de uma outra forma também. O fluxo energético, quando ele vem pra gente, né, agora, por exemplo, com o ciclo aqui da alunação, a gente está recebendo um fluxo de energia.
Se a gente pega isso e joga tudo pro outro, dá tudo pro outro, não fica nada pra gente. Então, naturalmente, o outro lado também vai meio que ignorar a gente, porque nós estamos nessa posição de dar tudo pro outro. Então, não fica nada. Então também não vem nada. Esse é o jogo que precisa ser ponderado durante esse período. Agora, se está de acordo com projetos, né, com os empreendimentos que foram traçados na Lua Nova, a partir da Lua Nova, ou se está aplicando essa energia em algo que já vinha em desenvolvimento, e esses projetos são com o foco no outro, né? Temos clientes, temos serviços a serem prestados, produtos, enfim. Aí sim é importante considerar essa energia que favoreça o outro. Até porque isso vai promover um crescimento das energias. Mas, se é pessoal, é importante também zelar por aquilo que é indispensável, aquilo que você sente que é necessário. Porque a gente ainda está falando da Lua, a gente ainda está falando das necessidades emocionais que cada um de nós temos e cada um tem a sua. O principal é reconhecer que cada um também está ali batalhando pelo seu e não tomar tudo do outro. E fazer uma busca aí pelo equilíbrio, que é o símbolo de Libra. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender quais os outros potenciais precisam ser considerados durante essa fase lunar. Já o quarto crescente vai acontecer no dia 26 de junho, às 4h49 do horário de Brasília, o mapa também aqui de Contagem, né? O Sol a 4 graus de Câncer, então já mudou a energia, a gente não tá mais falando das energias de Gêmeos, a princípio nesse quarto crescente, né? Então aqui o Sol aparece a 4 graus de Câncer e a Lua a 4 graus de Libra, fazendo uma quadratura crescente, que é o aspecto que marca a fase de quarto crescente para a astrologia. Então, se teve essa mudança, né? Saímos ali já do signo de Gêmeos, das trocas, da racionalidade, da intelectualidade, e caímos no signo das emoções, o signo que a própria Lua rege, né? Então, a gente já tem que ver diferente nesse período, porque começou com muito em relação a trocas, ao dinamismo, à liberdade, e agora traz essa energia que é mais empática, mais sensível, que busca mais proteção, acolhimento, nutrição, aconchego e aceitação. A energia de Câncer, ela também tem uma necessidade de segurança para se sentir bem emocionalmente. Então ela faz aquilo que achar necessário, as concessões para ser aceita ali nos grupos, porque ela precisa desse amparo emocional, porque se não tiver, ela vai se sentir insegura. E a Lua está passando em Libra, né? E aí quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu falo do signo de Libra. Quando a Lua está em Libra, a gente tem uma dificuldade enorme em dizer não quando é necessário, né? Então a gente já fica com a energia, já está vindo com a energia de Câncer, que pede essa questão da segurança, da aceitação, e ainda vem com o Libra, que pede que a gente olhe para o lado do outro, porque é um signo social, é um signo que está voltado para as necessidades do outro, para a satisfação do outro, né? Buscando ali uma harmonização das relações, uma diplomacia. Então, são dois signos que, ao meu ver, tendem a fazer concessões, né? Um pela via emocional e o outro pela via intelectual da socialização. É aquelas falas assim: mas tem que fazer, né? Por que as pessoas vão pensar de mim? Mas se eu não se fulano vai ficar triste comigo, Câncer, né? Então, existe esse jogo no quarto crescente. E o que foi iniciado lá na Lua Nova agora precisa dessas energias para desenvolver. O que quer dizer que a gente vai precisar, né? A gente vai andar aí numa corda bamba, por assim dizer, para conseguir equilibrar aquilo que a gente sente, as nossas necessidades e aquilo que o outro está precisando. Porque se os projetos têm a ver com o outro, né, com socialização, são voltados mais para o público, para clientes, para as parcerias, então tá certo. Agora, se for um projeto mais pessoal, pode ser que tenha ali que conciliar essas energias de uma outra forma. E aí é importante pensar por que
essa incapacidade que o Libra já tem de falar não pro outro, quando alguém chega e te pede alguma coisa, você já concorda, né? Porque se o outro esboça uma cara menos satisfeita, então já era. Você vai ceder tudo ali, porque você não pode permitir que o outro fique indisposto com você a hora nenhuma. Então já é complicado. E o Câncer, buscando essa aceitação, traz ainda mais ênfase para isso. O que a gente vê, né? Que para desenvolver, a gente precisa dessas energias, a gente precisa aplicar isso, mas também não pode esquecer qual é o objetivo. Então, como eu falei, se o objetivo é pessoal, vai ter que, né, de alguma forma sentar e dialogar com o outro, né, tentando ali um acordo, tentando chegar no meio termo que seja bom, que te permita continuar o seu projeto e também não te cause a sensação de que você está sendo ali um incômodo, que não está fazendo, enfim, que não está satisfazendo o outro. E a armadilha do Libra é a gente pensar que eu fazendo pelo outro, o outro também vai fazer por mim, mas isso não acontece necessariamente. Então a gente precisa estar bem atento aí, porque os projetos desse período pedem esse tipo de energia. Além disso, a gente vai ver que o Sol vai fazer um trígono com Saturno, né? O Saturno que está retrógrado, tem o vídeo aqui no canal para quem quiser saber mais. E pede também essa atitude que é mais focado no emocional, mas que ela seja estruturada, que ela seja responsável. Então traz ali muitas vezes a sensação de restrição interna da sua essência, né? Da nossa essência, e que muitas vezes precisaria para desenvolver. Mas aí vem com essa coisa do rigor de Saturno e paralisa a gente. Então a gente tem que saber lidar com isso também para não ficar aí com o fluxo parado nesse período. E lembrar que com o Saturno em retrogradação, os temas dele ficam mais maleáveis. Então essa rigidez que ele traz, a gente pode entender, mesmo sendo uma energia fluente, que tende à acomodação, que não tira a gente da zona de conforto, a gente pode entender que é preciso aprender e não ficar tão preso à ideia de limitação, às ilusões que o Saturno impõe. Porque as limitações que ele cria, essa sensação de restrição, nada mais é do que algo que a gente precisa entender o recado e passar por isso. Então, disso tudo depende o desenvolvimento aí das energias durante essa alunação. Ainda segue, né? Porque como foi desenhado lá na Lua Nova, as necessidades lá do Netuno. A gente precisa prestar atenção nas confusões que ele traz. E vocês observam que aqui, eu não estou considerando, mas aqui ainda está marcada uma oposição. Acho que a Lua já afastou bastante aqui, mas mesmo assim é importante lembrar, porque está lá, né, vai fazer parte, a gente vai trabalhar com essa energia por toda a alunação. O ascendente em Gêmeos, então rapidinho aí, né, a necessidade de tudo aquilo que eu falei durante a Lua Nova agora precisa ser incorporado, ou seja, o dinamismo, espaço, capacidade de troca, de interconexão, de analisar as situações de forma diferente, né? O Gêmeos faz essa classificação, esse balanço. Ora você está de um jeito, ora está de outro, para ver de qual dos dois lados, ou construir ali uma espécie de meio termo para ver o que pode ser o melhor, qual a melhor posição. E lá no meio do céu, a bússola desse período, né, desta fase de quarto crescente, o signo de Peixes, pedindo justamente uma compaixão, a empatia, o amor incondicional. Da gente tomar um certo cuidado, né, porque aqui já está muito no emocional, pelos pontos que eu falei. Com Peixes, o risco muitas vezes da gente se sacrificar em prol de coisas que a gente acredita que são maiores do que nós, ou do que os nossos objetivos. Então a gente pega essa energia de Câncer, essa energia de Libra, mais o meio do céu, publicamente isso vai estar sendo esperado de nós. Então traz ainda esse elemento, essa pitadinha ainda mais conflituosa entre os outros e nós, né? Aquilo que a gente quer fazer, muitas vezes, durante essa fase, não vai ser possível por conta da imposição do outro e do enfraquecimento do eu, né? Da parte individual. Mas aí a gente precisa voltar para dentro de nós, né? Trazer um pouco desse amor incondicional, estender para nós, saber que a gente está fazendo o melhor sempre, dadas as nossas
limitações, as nossas condições, as situações que a gente vive, principalmente colocar o referencial dentro da gente, não externo. Porque se estiver externo, é isso aqui que eu tô falando, né? A gente vai abrir mão de tudo, entregar tudo pro outro e o outro leva, né? Vai embora e depois a gente fica aí a ver navios. Então esses são os potenciais do quarto crescente e principalmente, né, ali as energias que a gente tem que ter um certo zelo para não cair nesse lado mais desafiador do ciclo. Bom, então eu falei bastante aqui sobre o Libra, né? E o quarto crescente é o momento que a gente já tem que estar com o curso firmado, né? As dúvidas, as inseguranças, porque o Sol está passando em Câncer, né? Então tem esse lance também que é importante considerar. Eu falei no vídeo do ingresso do Sol, para quem não assistiu, vou deixar aqui também. Porque é importante entender que as necessidades emocionais elas podem vir mais forte durante esse período. E com isso causa toda uma oscilação que pode atrapalhar os objetivos aí do período. Então é importante firmar nesse sentido o curso, né? É um aspecto de quadratura que é uma tensão por definição que é para tirar a gente da zona de conforto. Então a gente tem que sair dali, sair da onde a gente está para se quiser desenvolver as energias do ciclo, né? Se não quiser, vai sentir o incômodo, a vida vai tentando empurrar e as pessoas vão deixando aí para depois. Mas essa energia favorece nesse sentido. Além disso, tem o Saturno fazendo trígono com o Sol, então é a rigidez, o limite, os rigores. A gente precisa ter um pouco mais de atenção às estruturas, à responsabilidade, respeitar o tempo, buscar dar o nosso melhor sempre, para conseguir aprender as lições de Saturno. E também aquela energia lá do Netuno pairando sobre esse ciclo da alunação, né? Atenção às miragens, às confusões, às ilusões. Eu até falei disso também no vídeo da tensão entre o Sol e Netuno. Vale a pena dar uma olhada porque a gente precisa compreender cada vez mais essas energias de Saturno e Netuno por conta do que tá para vir em 2026. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser entender um pouco mais da alunação no próprio mapa ou outros trânsitos, né, de Saturno, tá aí com alguma rigidez em alguma área da vida, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.